Fim da novela, hein? Danilo não vem para o Palmeiras, o Botafogo escalou ele, colocou ele para jogo agora no segundo tempo aí contra o Vitória. Ele entrou, fez o 10º, tá fazendo no momento o 13º jogo pelo Campeonato Brasileiro. Inclusive eu tô torcendo muito pro Botafogo perder agora para ficar a cereja do bolo. E também o Botafogo provocou o Palmeiras, hein? A gente vai colocar aqui na tela para vocês. Vamos trocar uma ideia sobre isso. E tinha muita gente já dando como certa a contratação, né? Muita informação perdida para lá e para cá, mas de fato é o que nós trouxemos para vocês, que a proposta do Palmeiras ela foi feita e o Botafogo respondeu assim, né, Hernan Dias? Enfim, cara, fim da novela, né? Pelo menos o lado bom é esse, fim da novela. E eu senti que se o Danilo quisesse vir mesmo, tinha batido o pé, né? Falou, não quero jogar, eu quero ir pro Palmeiras, acabou também. Essa sensação que dá, né? Que sempre quando a gente fala aqui de alguma negociação, é uma parada que eu sempre falo, que é o interesse do jogador sempre conta muito, né? Graças a muita mudança nas leis aí, com a Lei Pelé, desde que ela entrou, a escolha do jogador, o desejo do jogador começou a prevalecer bastante. Então a sensação que dá é que o Danilo realmente não fez nenhum esforço, né? Nenhuma forçada ali para sair do Botafogo. É uma escolha de carreira, não, a gente vai descobrir lá na frente se é inteligente ou não. Ficar no Botafogo, né? Se a intenção dele é ficar no Botafogo por muito tempo, não é uma escolha inteligente. A gente sabe como. Pode vir até botafoguense aqui querer ficar provando que por A mais B que não tá mal. Que tá mal, sim. Botafogo tava com 6 transfer e só caiu por causa da recuperação judicial. Não pagou nenhum, tá? Caiu por conseguir ali fazer o famoso jeitinho brasileiro ali com a FIFA e tudo mais, conseguiu tirar, mas ainda tá muito mal, né? Então eles deixam de ganhar uma grana aí. O Danilo deixa de vir disputar já títulos, né? O Botafogo hoje é nono no Brasileirão. E é importante dizer, os caras estão querendo comemorar e zoando o Palmeiras num jogo que eles empataram com o Vitória em casa. Acabou já? Acabou 0-0 contra o Vitória. Tudo bem que o Lucas Arcanjo joga muito, inclusive, né? Fez umas 3 grandes defesas ali, mas de qualquer forma, o time do Botafogo nesse ano que não tá engrenando. Não fosse o Danilo, talvez estaria até brigando lá mais embaixo, né? Pelo desempenho dele no primeiro semestre. Mas é uma escolha da carreira dele. O Botafogo, por sua parte, escolhe não se desfazer do jogador e meio que torcer para que ele se valorize mais para tentar uma venda maior no final do ano, né? Mas é um risco que eles correm. Eu acho que ele vai continuar jogando bem. Também não vou ficar torcendo para ele jogar mal, jamais, assim. Eu acho que nem dá para torcer contra, porque ele é muito bom, né? Ele nunca vai deixar de jogar bem aí. Mas ele não vai estar disputando títulos, né, cara? Vai ficar jogando aí em meio de tabela, talvez no final do ano tentar uma ida para a Europa, o Botafogo fazer uma grana, mas enfim, né? A escolha dele. Não vou ficar aqui, que tá dando quase que aquela sensação de você ter tomado um pé na bunda, né? Você ficar querendo desejar tudo mal na vida da pessoa. Jamais farei. Mas pro Botafogo nem precisa desejar mal, tá? Porque vai acontecer, já tá acontecendo todos os problemas aí. E corre o risco de não ganhar nada, né? Nem salário, inclusive. Então, boa sorte pro Danilo aí. E tava se desenhando, né? Tava se desenhando mesmo que não viria ao longo da semana. E lembrando que o Botafogo pode brigar para não cair, mas é exatamente isso que você falou, né? Acho que o Botafogo não optou por não vender agora para não comprar uma briga com a torcida, né? Para não, porque pô, ia vender 3 os melhores, né? Os melhores iam ser vendidos pro Palmeiras. Barbosa, Marlon Freitas e Danilo. Os caras iam doar o time assim com abre aspas pro Palmeiras. Então é realmente isso. Acho que eles devem ter feito as contas ali na contabilidade e falou, cara, acho que 6 mesinhos a gente aguenta, né? Só pra gente não comprar esse barulho institucional aqui, vamos segurar 6 mesinhos do Danilo, a gente vende ali no fim do ano lá pra Europa e sai menos mal do que doar aí 3 dos nossos principais jogadores pro Palmeiras. Mas eu confesso que isso é bom, eu não aguentava mais essa novela. Pelo menos a gente tem Marlon e Andréas, que, vou falar para vocês também, é o melhor meio-campo do Brasil, na minha opinião. Vocês viram a bola que o André jogou ontem, e para mim não é a posição que a gente precisa encarecidamente, né? Lógico, ninguém é louco de recusar um Danilo, mas para mim não é a posição que a gente precisava. Então pega essa grana, eu acho que o Palmeiras não vai fazer isso, né? Mas coloca no lateral, coloca no meia, alguma posição que o Palmeiras realmente está sentindo falta. Vai atrás daquele lateral lá do Munhoz, lá da Colômbia, vai checar a situação do Enciso, ou, se possível, dá até uma inflacionada no negócio do Almada lá com o Flamengo, com o River, né? Não sei como é que tá essa situação, mas, enfim, não deu certo, né? Paciência, o Botafogo usou as redes sociais aí também para provocar o Palmeiras, né, cara?
Exatamente, né? Vamos trazer as provocações aqui e os botafoguenses, como eu falei, comemorando um jogo que empataram em casa, né? Mas antes da gente ir pro Botafogo aí, trazer um recado importante para vocês aí do nosso parceiro gringo, para você deixar tudo em ordem em relação ao seu veículo e a sua CNH também, para você pagar tudo certinho, sem a burocracia, sem dor de cabeça, sem fila, baixando o aplicativo aí pelo QR Code iOS ou Android. O download é de graça, tanto o link fixado no comentário quanto na descrição também. Você consegue aí deixar tudo em ordem, tá? Licenciamento, IPVA. E para você fazer seu licenciamento, final do ano chegando aí, o IPVA tem que estar em dia, né? Então nada melhor do que você conseguir parcelar e fazer tudo tranquilo. E ainda tem o cupom 1000grau20 que você consegue 20% de desconto em parcelamentos acima de 10 vezes, beleza? Então o gringo aí, que é um aplicativo credenciado pelo Detran e também tá com a gente aí desde o começo do ano, tá? É só baixar aí, é de graça. Gringo, o melhor amigo do motorista. Vamos falar do Botafogo aqui, por falar, a gente falou de organização financeira aí junto com o Gringo, vamos falar de quem está bem desorganizado, que é o Botafogo, né? O Botafogo provocou o Palmeiras aí, colocaram, eu tenho que tirar só não dá pra colocar o som, mas aquela música que vocês estão ligando. É aquela música do Chupa Palmeiras, né? Que os caras ficam falando Exatamente. Chupa Palmeiras, e não colocaram a música no detalhe, né? Mas É. colocaram a música normal. Então, assim, fica subentendido aí, tá aí a zoeirinha dos caras, né? E olha lá, Danilo Santos, né, jogador do Botafogo da seleção brasileira em campo, e ali, né, o Mister Bean com as cores do Palmeiras esperando e tudo mais, né? E aí rolou uma parada aqui, né, que fizeram essa imagem aqui, que o Danilo entrou beijando o escudo. Isso aqui é IA, tá, gente? Isso aqui é fake news da braba. Então, acho que todo mundo tava assistindo aí, viu que ele não fez nada disso. Se fizesse também, seria os menor problema. Se tivesse feito o gol, fizesse, mas só para atestar e caso você veja essa imagem, isso daí realmente é fake news mesmo, então não tem muito o que falar, né? E é isso, né? O Botafogo deu essa prova. Deixa eu até dar uma passada aqui se eles tiveram coragem de provocar depois, que depois do fim do jogo fica difícil, né? Empataram com o Vitória e não fizeram mais nada, né? Ficou ali só no lance a lance, e é isso. Você viu o torcedor do Botafogo provocando o Palmeiras, eles cantaram lá, né? Cara, Mandaram o Palmeiras para aquele lugar lá na torcida, enquanto o seu time empata com o Vitória e está no meio de tabela do Brasileirão. E, mano, não adianta, né? Não preciso também respeitar aqui o Botafogo. Eu até respeitava antes do John Textor, hoje eu não faço questão, não. Mas 2024 foi um acidente, né? O Botafogo deu a vida ali, ganhou o Brasileiro, ganhou o Libertadores. Mas desde que eu me conheço por gente, o Botafogo sempre, né, não esteve muito relevante e deve seguir assim, né? Então, com certeza o Danilo ficou pensando em sair, né? Não ficou ali pensando num plano de carreira para ficar para sempre no Botafogo. retrato do nosso futebol, né? O nosso futebol permite isso, que um time faça a dívida doer, não pague os jogadores, consiga competir aí por 1 ou 2 anos seguidos e depois, bem dizer, quebrado, né? Ainda consiga esse tipo de coisa. Mas faz parte, cara. E eu vou falar bem real pra você. Eu senti mais falta de vontade do Danilo, viu? Se quisesse vir também, tinha batido o pé. Eu sou do seguinte pensamento: se você quer vir mesmo, tu fala lá pra diretoria, comunica o staff, fala, ó, eu quero ir de qualquer jeito, quero ir de qualquer. Eu não sei se eu tô sendo desonesto aqui, não sei se ele fez isso, eu não sei, tá? Mas, pô, acho que faltou realmente sentir mais essa vontade. Olhando de fora, tá? Olhando de fora aqui, eu senti essa vontade dele. Falou, eu quero ir pro Palmeiras, cancela tudo aí, pausa, eu quero sair fora, não vou brigar por nada aqui, não tenho perspectiva e quero jogar no Palmeiras. Eu acho que faltou isso aí do lado dele e do staff dele, pelo menos que eu notei. Mas vida que segue, né? O pessoal deu o exemplo do Paquetá, né? O Paquetá fez um esforço aí pra voltar Exato. pro Flamengo e tudo mais, acabou voltando, acabou dando tudo certo, mas enfim, é realmente escolha. Eu só vou trazer uma parada aqui só pra mostrar um pouco o contraste, não é nem pra ficar provocando o Botafogo, acho que nem vale a pena, né? Mas uma parada que saiu durante o dia aí, agora que acabou o primeiro turno, né? É a questão do Palmeiras no Brasileirão aí, os pontos, é a melhor campanha do Palmeiras, tá? Na história do Brasileirão, em relação aos anos anteriores, aí 22 e 23 que foi campeão, 22 foi uma campanha absurda também, tinha 36 pontos, né? Em 23 tinha 34, era o terceiro colocado, e hoje tem 44 pontos e é o primeiro colocado. Não fosse o Flamengo estar rivalizando, ou a gente rivalizando com o Flamengo, provavelmente seria um campeonato bem fácil, mas o Putz, Flamengo tá ali ainda na cola, que tá com o jogo a menos, dá aquela impressão que tá longe, mas não tá tão longe não. Mas se não fosse ele, realmente seria um campeonato até meio tranquilo, né? cara, eu te juro que eu fui olhar a tabela agora para ver o terceiro colocado. Eu lembrei que é o Atlético Paranaense.
Atlético Paranaense, que está com 33 pontos. Então, realmente, se não fosse o Flamengo, o Palmeiras estaria a 11 pontos do suposto, né? Terceiro colocado. Depois você tem o Fluminense com 32. Cara, é absurdo o que esses dois times vêm fazendo, né? E a gente chega no cúmulo mesmo, né? Você vê como as coisas estão invertidas, né? Tem botafoguense me marcando nos stories, cara. Os caras empataram com o Vitória em casa. Os caras estão lascados, recuperação judicial, nono no lugar, não ganharam em casa. E os caras tá marcando no negócio do Danilo aqui como se fosse Vitória, velho. Não Vitória time, né? Como se fosse a vitória deles. E não é nem esse, pô, claro, a gente falou muito do Danilo, e eu mesmo falei aqui que queria, né, até mesmo com o valor que tava ali em cima, não tem o menor problema de falar disso, mas assim, a negociação do Danilo é uma coisa, a situação dos times é um negócio assim que não dá pra comparar, né, mesmo que em 2024 eles tenham ganho ali, tenham eliminado o Palmeiras na Libertadores, tenham ganhado ali na reta final do Palmeiras também, é realmente só um ano, e nem compara com o que a gente fez em 2023, que foi a virada lá dentro da casa dos caras. Foi um campeonato que os caras estavam muito pra frente. Então o Botafoguense ele tem um trauma assim com o Palmeiras. 2024 não apagou isso, porque 23 realmente foi muito diferente. E a verdade é que e ainda teve aquele confronto do ano passado lá no Mundial de Clubes, né, cara? Que ali tá. Eu acho que talvez era o principal momento dos dois, assim, na questão de força de elenco. Até porque depois o Botafogo se desmanchou, né? Começou a sair todo mundo. O Palmeiras estava com um time legal ali também. E ali prevaleceu muito a questão da camisa, né? Mas é isso, deixa os botafoguenses comemorar enquanto o time tá tá aqui, ó, em 19º, 26, tá em nono, com 26 pontos, 6 pontos só acima da zona de rebaixamento. O problema é que o primeiro na zona de rebaixamento é o Vasco e não dá pra confiar muito. Tá aí então, Danilo. Gerson tá aí para lembrar algumas coisas, hein? É nóis, tamo junto, rapaziada. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Deixa o like, se inscreve no canal. Obrigadão. Tamo junto.